Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, varão e varoa. Venho trazer uma palavra de Deus que está no Salmo 139. A Bíblia diz que antes que sair uma palavra da minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. O salmista também diz: para onde fugiremos nós de ti? Para onde vamos esconder da tua face? Se ir para debaixo da terra, o Senhor lá está. Se eu ir para a alva do céu, também tu estás lá. Se eu ir para a extremidade do mar, também tu estás lá. Como fugir de Deus? Seres humanos tentam fugir de Deus, mas Deus está em tudo, em todo tempo e em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas as pessoas acham que podem fugir de Deus e se esconder de Deus. Deus, Ele dá chance para todas as pessoas desta terra para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus chama o preto, o branco, o vermelho, o amarelo, não importa a sua cor, a sua religião, ou até incrédulos, pobre, rico, todos têm a oportunidade de ir para a presença de Deus, de fazer a obra de Deus, mas eles rejeitam a chamada de Deus. A Bíblia diz que Deus não chama capacitado, mas Ele capacita os chamados. E a Bíblia nos dá testemunho de homens de Deus que são descendentes de sacerdotes, de profetas, mas que estão fugindo da obra de Deus. Eu venho falar de Jeremias. Jeremias fez a sua primeira profecia e ali ele sentiu o peso do chamado. Viu que o profeta é provado. Ele fugiu para o deserto, mas lá Deus fala com Jeremias e convence Jeremias para voltar a fazer a obra de Deus. Outro fujão que queria fugir de Deus é Jonas. Jonas correu para não pregar a palavra de Deus. Ele fugiu para um navio, Deus chacoalha aquele navio, uma tempestade colossal, e ali Jonas é lançado no mar, um grande peixe, Kéter, o grande peixe, engole Jonas, e o peixe vomita Jonas na praia de Nínive. E Jonas prega a palavra de Deus, fala a profecia de Deus, faz a obra de Deus. Meu Deus, quantas pessoas elas queriam ter a oportunidade de fazer a obra de Deus e elas não podem. Umas estão acamadas, outras são cegas, outros são mudos, surdos, paralíticos, outros estão à beira da morte, e eles queriam viver para poder fazer a obra de Deus, mas eles não têm condição. Deus está chamando você para ser um revolucionário do Evangelho nesse tempo futuro, nesse tempo moderno. Deus chamou você para fazer a diferença, porque muitas pessoas elas estão buscando a face de Deus para o seu próprio benefício, para ganhar dinheiro, para conquistar posses, construir um grande patrimônio. A gente vê nas redes sociais pessoas pregando a palavra de Deus como se fosse um jogo, do bicho. Você faz um bilhete e você vai ganhar uma fortuna. E não é assim. Primeiro, Deus trabalha em você, para depois Ele trabalhar com você. Por isso que Deus chama pessoas simples e humildes, porque as pessoas soberbas, elas não dão lugar para o Espírito Santo, elas dão lugar para a glória terrena, para as coisas dessa vida, os prazeres da carne. Mas Deus está chamando você. Deus não trabalha com xerox, você é original, e Deus conhece você na intimidade, e Ele sabe que você é ungido, você é escolhido, você tem uma chamada de Deus para fazer uma grande obra, assim como os homens e as mulheres da Bíblia destacaram e foram pessoas exaltadas por Deus diante de grandes problemas e tribulações. Assim também eu profetizo, Deus trazendo você para perto de Deus, Deus usando você poderosamente em profecia, em visão, em sonho, em línguas estranhas, e ali Deus te exaltando diante de muitas pessoas que não dão nada para você. Aleluia, glória a Deus. O meu caso também não é diferente. Eu antes usava droga, fumava crack,
fumava maconha, cheirava cocaína, roubava, traficava, queria matar os outros, né? Bebia cachaça, fumava cigarro. Eu era um pandemônio. Legiões estavam dentro de mim. Uma vez eu estava na cidade de Tarumirim, aqui perto, a 70 quilômetros, e o pessoal pediu para mim dirigir o carro, porque eles não tinham carteira de motorista, e foram para Ipatinga. Quando chegou lá na cidade de Ipatinga, esse pessoal estava esperando Deus falar com eles, mas eu estava ali, drogado, embriagado, nem estava prestando atenção no culto, mas o pastor, ele apontou o dedo para mim e disse que eu era escolhido desde o ventre da mãe, e que Deus tinha uma grande obra, que eu ia ser um grande pregador do evangelho, que eu ia fazer a diferença, que eu ia ganhar muitas almas. Eu nem entendi muito bem, mas depois de muito tempo, muitos anos, dos 25 a 30 anos, eu encontrei com um rapaz que eu fui com ele para Ipatinga, e Deus me usou para falar com ele em profecia, em línguas estranhas, e ele ficou admirado, e ele lembrou desse dia, que Deus havia me escolhido, Deus havia citado no meio daquela igreja enorme, que eu era um escolhido para fazer a diferença. E hoje, graças a Deus, tem 16 anos que eu estou em santidade, pregando a palavra de Deus, e ganhamos milhões e milhões de almas através do poder de Deus. Deus me usando, enchendo do Espírito Santo e trazendo a palavra revelada, e as pessoas ficando comovidas com o poder de Deus e buscando a casa de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho. E assim também eu profetizo, você também, sendo um soldado de Cristo, Deus te dando a armadura de Deus, para você resistir todo o mal e fazer a diferença, ganhar muitas e muitas almas, porque